Voltamos a falar sobre o aumento da alíquota do imposto sobre operações financeiras. Tivemos uma reunião na noite de ontem entre o presidente da Câmara, presidente do Senado, o ministro Fernando Haddad, além de outras lideranças do governo. E hoje tem mais conversa lá em Brasília sobre esse assunto. Pedro Moreira vai trazer para a gente mais informações. Pedro, qual que é o clima dessa conversa, principalmente diante do que aconteceu na noite de quarta-feira aí na capital federal? Oi, Carol, mais uma vez bom dia para você, bom dia a todos. Carol, hoje vai acontecer a reunião de líderes da Câmara de Deputados, que é presidida pelo presidente da Casa, Hugo Motta, ele que reúne ali os líderes dos partidos e das bancadas, e certamente esse tema vai ser tratado nessa reunião também. A gente vem falando que ontem à noite o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, foi até a residência oficial de Hugo Motta para se encontrar com ele e com o presidente do Senado, Davi Alcolumbre. Foi uma reunião marcada de última hora, decidida ao longo do dia de ontem. Inclusive a gente ficou esperando confirmação de horário, de local, e ainda na expectativa para esse encontro acontecer, os dois presidentes das duas casas fizeram críticas mais contundentes à expansão da cobrança de IOF anunciada pelo governo na quinta-feira passada, portanto completando hoje uma semana. Hugo Motta disse, por exemplo, que achou a medida muito infeliz e que quer que o parlamento trabalhe com proposições que ajudem o país, mas que o governo precisa ter diálogo com o parlamento. O presidente do Senado, Davi Alcolumbre, usou até um tom um pouco mais forte, disse que o governo usurpou funções do Legislativo, publicando aquele decreto que aumentou a cobrança de IOF. Ele disse que espera que esse decreto seja o último exemplo de uma situação como essa, em que o governo usurpa funções do Legislativo por não ter conversado antes também com a Casa sobre esse aumento. O resultado é que a oposição se articula, já há pelo menos 19 propostas para tentar revogar esse decreto do governo federal, que foi anunciado na semana passada. Essas propostas precisam da anuência dos presidentes das casas para andarem, para se encaminhar. Então, hoje, na reunião de líderes, talvez fique decidido, por exemplo, que alguma dessas propostas tenha um requerimento de urgência aprovado. Então, é isso que a gente precisa ficar de olho. O governo conta com um calendário, um intervalo de alguns dias, para poder conversar com o Congresso sobre essa questão. Inicialmente, a expectativa é que essa pauta não fosse analisada por nenhuma das casas por um período de pelo menos 10 dias, porque na semana que vem tem um evento do BRICS aqui no Congresso brasileiro, é a reunião dos parlamentos dos países que compõem o BRICS. É uma reunião um encontro que vai durar vários dias e que vai tomar a agenda das duas casas. O governo está contando com esse evento para poder tentar adiar essa discussão. Ontem, depois da reunião lá na residência oficial da Câmara, o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, conversou com jornalistas que estavam esperando ali na porta. Era quase já 11 da noite quando ele saiu da reunião, e é importante que ele falasse, Carol, porque o mercado aguardava uma fala do ministro depois dele se encontrar com os presidentes do Congresso Nacional. E aí Haddad disse que para o governo não tem alternativa, Carol. O governo não estuda revogar esse decreto, porque isso causaria consequências mais graves, como um aumento do contingenciamento que já foi anunciado, já que a expectativa, a estimativa da equipe econômica é que o aumento do IOF gere um aumento de receita de cerca de 20 bilhões de reais este ano. Fernando Haddad disse que ouviu dos presidentes das casas que a equipe econômica estude medidas de médio e curto prazo mais estruturantes para o país, que não só envolvam o aumento de impostos. E aí disse que há limitações por causa da legislação, que alterações de impostos ou que prevêem aumento de receitas tem um prazo ali que a lei determina para que entre em vigor, que então para esse ano seria muito difícil revogar o IOF sem implementar novos contingenciamentos.